Nós estamos em Copa, né? E eu gostaria que o senso de coletivo e amor à pátria que aparece nos jogos pelos brasileiros, né? Se refletisse no trânsito também. Se refletisse em outras áreas da sociedade. Mas eu não quero falar de senso coletivo, não. Quero falar do trânsito mesmo. Porque eu vejo que o trânsito, ele é um retrato da educação ou da falta de educação. É um retrato do comportamento daquela cidade, daquele estado, daquela cidade, né? Das pessoas daquela cidade. E eu percebo que a cidade onde eu moro, o Rio de Janeiro em geral, eu já dirigi em vários lugares. Eu já dirijo há muitos anos, muitos anos. Mas, assim, o lugar mais difícil de se dirigir é aqui. O Rio de Janeiro não é para os fracos. Não é para gente fraca, não. Dirigir aqui. E eu, enquanto mulher e motorista de aplicativo, o negócio fica pior ainda. É impressionante como os homens se incomodam quando tem uma mulher ocupando um lugar ou desempenhando uma tarefa que é comumente atribuída a eles, né? Como dirigir, por exemplo. A gente tem poucas mulheres dirigindo carro de aplicativo, a gente tem poucas mulheres dirigindo ônibus, a gente tem poucas mulheres dirigindo caminhão, poucas mulheres exercendo a atividade remunerada de direção, né? Então, imagine você, já é difícil quando nós não estamos trabalhando aqui, né? Pelo simples fato de a gente dirigir, para ir levar o filho na escola, para ir para o trabalho, dirigir. Se um homem vê uma mulher dirigindo, na cabeça dele já se forma várias coisas, ele já imagina várias coisas. Assim que eu acredito que seja, porque não é possível. E aí, o homem, infelizmente, a gente vive numa sociedade machista e eles acreditam piamente, eles foram educados a acreditar que nós somos inferiores a eles. Então, na cabecinha deles, nós somos incapazes de desempenhar determinadas atividades. E aí, quando um homem se depara com uma mulher no volante, se a mulher tiver numa posição ali na rua que desagrada ele, às vezes a gente nem está errada. A gente não está cometendo erro nenhum, mas ele vai inventar alguma coisa para falar com você. E o mais impressionante é que eles param do nosso lado para reclamar ou para falar coisas que às vezes não tem nada a ver. Pelo simples fato, só para ele se sentir bem e dizer, ó, você está cometendo esse erro aqui, você é mulher, eu sou melhor do que você. Deve ser, cara, deve ser. Eu fico impressionada e eu passo por isso diariamente. E não é uma vez por dia, não, são várias vezes por dia. Por exemplo, vou dar um exemplo só de algo que eu passei hoje. Tem uma via aqui na minha cidade, eu moro em Nova Iguaçu, que chama Via Light. E a Via Light, ela tem várias entradas, né? Várias saídas para as ruas transversais. E aí, cada local desse tem um sinal, né? É um cruzamento. E eu parei no sinal desse cruzamento. Só que o trânsito de Nova Iguaçu, aqui não tem engenheiro de tráfego, não é possível. É uma coisa de louco. A impressão que eu tenho é que lá na prefeitura tem umas pessoas de cabeçada que não devem morar em Nova Iguaçu que falam assim, eu acho que isso vai dar certo. Só pode. Porque o trânsito aqui, a Secretaria de Tráfego Urbano de Nova Iguaçu no meu ver, é a pior que tem. Ela consegue ser pior do que a de educação. Porque aqui em Nova Iguaçu não tem estratégia de trânsito. Aqui, dirigir aqui é uma coisa de doido. Enfim, aí cada cruzamento desse é um sinal. Imagine quanto tempo você não leva para atravessar a cidade. Hoje é feriado aqui, né? O trânsito está tranquilo, é um sábado, eu parei nesse sinal. E esse sinal eu ia virar para a esquerda. Essa Via Light, ela tem 3 faixas. A faixa do lado direito é a faixa de ônibus e tem 2 faixas. Então, a faixa do meio você segue, né? Se você quer seguir, você fica na faixa do meio. Se você vai acessar a rua próxima, você fica na faixa da esquerda. Isso
é uma coisa óbvia do trânsito. E eu ia acessar a rua esquerda, eu estava na faixa esquerda, parei no sinal. Minto, não parei no sinal, o sinal abriu e eu virei para acessar, só que estava engarrafado. E aí, obviamente, eu fiquei na viradinha assim parado. Mas eu não estava atrapalhando ninguém. Porque as pessoas que iam seguir reto, elas tinham que pegar a faixa. Se por acaso estavam atrás de mim, me ultrapassava, aquilo ali é normal. E aí o homem ele perdeu o tempo dele, né? Ele quis perder o tempo dele. Pra que isso, gente? Parou do meu lado para reclamar que eu deveria me ensinar, ele querer me ensinar. Por que você não acessou a outra faixa da rua ali? Ora, gente, eu não estava fazendo nada de errado, foi uma escolha minha ficar ali. Por quê? Porque eu ia virar aquela rua e já ia pegar a outra faixa da outra rua. Então, se eu fizesse o que ele estava falando, ia ficar complicado para mim depois e para as outras pessoas. Ele nem sabia para onde ele ia, ele não sabia quem eu era, eu não estava fazendo nada de errado, não estava atrapalhando ele, era só ele me ultrapassar e meter o pé e seguir a vida dele, não. Mas ele teve, coitado, o trabalho de parar para ensinar uma pobre mulher que não sabe dirigir na cabeça dele, que é inferior a ele, que não sabe, eu não sabia que eu podia fazer aquilo ali, entendeu? Então ele parou para me ensinar. É esse tipo de coisa que os homens precisam entender, sabe? Que nós temos a mesma capacidade que eles. Enfim, o trânsito aqui no Rio de Janeiro, as pessoas são mal educadas, as pessoas não respeitam, elas não têm senso de coletivo, elas não são bonitas quando vão torcer, igual quando vão torcer, né, pro Brasil na Copa. Podia ser, né? Todo mundo. Não. Você liga a seta, não deixa você entrar, não respeita. As motos, então, sem lei, completamente sem lei. Ultrapassa sinal, não usam capacete, não obedecem seta, acham que são ambulância, que você tem que dar prioridade, acha que corredor é faixa, corredor não é faixa. Corredor não é faixa. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo só assim. Corredor não é faixa, eu não sou obrigada a te dar passagem. Enfim, foi um desabafo. Mas se você concorda comigo, principalmente se você é mulher, ou se você é homem e discorda, também você não está no seu lugar de fala. Porque você não é mulher, tu nunca vai saber. Aí os homens, porque eles têm um falo, eles têm um negócio no meio das pernas, eles acham que são melhor que a gente. Não são. Tá? Ok. Então, se você é mulher, se você se identificou comigo, ó, curte esse vídeo aí e comenta. Tá bom? Beijo.